Olá, sou Gilvan Bertinati, sou professor de gastronomia na UX das Hortênsias, na Universidade de Caxias do Sul. E estamos aqui para gravar uma receita e estamos seguindo todos os protocolos de segurança, estamos sozinhos aqui somente com a equipe e isso aqui não vai, essa preparação não vai ser degustada por ninguém. Então é só justamente para fazermos a receita. Neste momento iremos fazer um fettuccine fresco, tá? Com um molho mediterrâneo, tá? Então nós vamos usar frutos do mar, vamos usar vinho, vamos usar trigo, vamos usar tomates, vamos usar ervas e vamos usar alho, tá? Então estamos com os ingredientes aqui apostos e vamos finalizar com azeitonas pretas e vamos finalizar com raspas de limão siciliano. Então temos ingredientes frescos e ingredientes do mar. Então, para iniciar a nossa receita, nós vamos trabalhar a nossa massa, tá? Então a regra é bem simples e bem básica. Para cada 100 gramas de farinha, nós vamos utilizar uma unidade de ovo. Aqui eu tenho pesado já 200 gramas de farinha. E 2 unidades de ovo. Um ovo. Dois ovos. Tá? 200 gramas de farinha, 2 unidades de ovos. Pode ser que peça mais farinha, pode ser que peça mais líquido. Se pedir mais líquido, podemos utilizar um vinho branco, podemos utilizar um pouco de água. Caso peça mais farinha, em função do tamanho dos ovos, colocamos um pouco mais de farinha. Então, aqui o procedimento é básico, somente misturamos as 200 gramas, né, de farinha de trigo com as 2 unidades de ovo. Então, vou misturar bem. É importante ter um bowl, uma bacia, para não fazer sujeira na mesa nesse momento, tá? Então, com as pontas dos dedos, eu vou dobrando a massa sobre ela mesmo. Vou unindo ela. Vou fazendo com que a massa absorva toda a farinha que está dentro do bowl. Ela fica numa consistência realmente firme, tá? Pode parecer que falta líquido, mas o importante é tentar agregar o máximo de farinha a essa massa. De preferência toda a farinha que estiver no bowl. Percebam que está totalmente unida, tá? E agora eu posso trazer ela para a bancada, até para que a gente possa observar o término da sova. Então aqui é realmente dura.
preferência pode usar o peso do corpo, né? Não precisa fazer força, usa o peso do corpo para sovar. Então pode ir dobrando a massa sobre ela, colocando o peso em cima dela. Para que essa massa fique bem firme. É claro que eu vou utilizar uma máquina para abrir um macarrão. Quem não tiver cilindro em casa, pode pensar em fazer essa massa um pouco mais líquida, né? Colocar água aos poucos e deixar ela um pouco mais macia, desculpa, não líquida, para facilitar a abertura no rolo. O que vai mandar agora é o descanso dessa massa. Agora ela está muito firme. No momento que eu deixo ela descansando, a rede de glúten relaxa, né, que é o que eu estou desenvolvendo agora aqui, e fica mais fácil para a abertura. Então, por isso que quando for adicionar mais água, muito cuidado, coloque água aos poucos. Caso precisar botar mais água, não ponha mais que 20 ml de água. Ou no lugar de 20 ml de água, também pode colocar mais uma gema, caso sentir. Caso queira, pode ser substituído também pela gema. Percebam que a massa já está bem unida, tá? Um pouco sovada. Depois eu vou abrir ela no cilindro, tá? Na maquininha, e vou passar também para fazer os cortes dela aqui. Então nesse momento eu vou deixar a massa descansando aqui. Vou tapar a nossa massa com um paninho para ela não ressecar. Vou deixar ela descansando. Enquanto isso, eu vou trabalhar o nosso molho. Agora vamos para a preparação do nosso molho, tá? Então com a faca eu vou esmagar o alho, retirar a pele dele, a casca dele, e vou cortar ele finamente. Terminando então de picar o alho, nós vamos usar as ervas frescas. Aqui temos a salsinha e o manjericão. Vou retirar os galhos mais finos da salsa. E aproveito já. Coloco o manjericão junto. Para a finalização do nosso prato. Corto finamente a salsinha junto com o manjericão. Como nós temos essa pegada mediterrânea, quanto mais frescos os ingredientes, melhor para a utilização. Agora nós vamos para os tomates. Vou mostrar como fazer o tomate pelado, tá? Só para retirar a pele. Vamos fazer uma cruz no tomate. Tá? Corta em cruz. Coloca na água fervendo, que eu já tenho a água fervendo. E observa em torno de 30 segundos nessa água fervendo. À medida que você começa a observar que ele começa a soltar, onde você fez a cruz, começa a abrir, facilita para retirar a pele. Aqui eu já tenho
3 tomates que eu já fiz isso previamente. E a gente consegue retirar toda a pele do tomate de uma maneira bem fácil, bem tranquila. Então, enquanto eu retiro a pele desses aqui, meu tomate fica mais uns segundinhos ali. Três tomates pelados e aqui já posso retirar o nosso tomate. Aqui eu já posso manter a água da nossa massa previamente aquecida. Vou aproveitar a água que eu pelei o tomate. Vou colocar na água da massa e vou manter a água aquecida já para facilitar o cozimento quando a nossa massa estiver pronta. Bom, qual é a quantidade de água que nós temos que colocar? A gente já sabe que para 100 gramas de farinha a gente vai utilizar um ovo. Então, para cozinhar, qual é a nossa... Para cada 100 gramas de massa pronta, nós vamos utilizar 1 litro de água. Então, para 1 quilo de massa, teríamos que utilizar 10 litros de água, tá? Então, aqui nós temos em torno de 2 litros de água e eu já vou deixar ela aquecendo para facilitar. Nós não perdemos tempo na questão do cozimento da massa. A massa está descansando aqui, vai descansar mais um pouco. Aqui, então, nosso tomate que nós fizemos agora, solta com bastante facilidade a pele. Como os tomates vão ficar de uma forma mais rústica, né? Não vão desmanchar totalmente no molho. Fica interessante tirar a pele do tomate, para que ele possa... Não fique a pele solta, né? Não fique uma apresentação ruim também. Então agora eu vou cortar o nosso tomate em cubos. Sempre tentando manter o padrão nos cortes, né? Fazendo de forma que os cortes fiquem todos muito parecidos. Para uma melhor apresentação do nosso prato. E o ponto do tomate é interessante fazer com tomate maduro, tá? Mas não maduro demais, né? Senão no momento de cortar ele pode desmanchar. Então, um maduro firme é um ponto interessante para dar ponto a essa receita. Nessa receita eu não vou tirar as sementes, tá? Eu vou manter as sementes dele. Eu já vou deixar os tomates separados aqui, para posteriormente usar eles na nossa receita. Oxford. Imagine sempre mais.
trocar de panela e já vou trazer a nossa frigideira para ir aquecendo. Então, como é uma receita clássica da cozinha mediterrânea, nada melhor ou mais pertinente do que usar um azeite de oliva, tá? Então, ele vai aquecer aqui e aqui eu vou demonstrar rapidamente como limpa o camarão, tá? O camarão precisa ser limpo. Então, pelas costas do camarão, nós passamos a faca nas costas do camarão, abrimos o lombo dele, né, o dorso dele e retiramos o intestino dele, tá? O intestino sai e é assim que é feita, é feita a limpeza, tá? Esses camarões já estão limpos, tá? Percebam que eles já foi retirado o intestino dele aqui, tá? Precisa ter cuidado também na parte do rabo, que sempre fica um pouquinho, tá? E é importante retirar toda essa parte do intestino, tá? Então, temos as lulas, os camarões, que já estão limpos. Enquanto aquece o nosso óleo, vou dar uma olhada no ponto da nossa massa. Ela já descansou, já está com uma textura diferente, já está mais maleável, tá? Então eu aperto ela para facilitar a minha abertura aqui no cilindro, tá? Eu vou apertando ela. Vou deixar ela dar mais um descanso aqui. Ela precisa de no mínimo 10 minutos de descanso, tá, gente? Então eu vou utilizar açúcar. Aqui eu estou com o nosso vinho branco e eu vou utilizar açúcar aqui, tá? Para que serve o açúcar? Para dar uma caramelização. Então eu vou caramelizar esses frutos do mar agora e depois eu vou retirar eles, tá? Então eu vou colocar um pouco de açúcar aqui nesse azeite. E vou cuidar para que esse açúcar não queime. E essa técnica é interessante, que no momento que eu derreto esse açúcar, quando ele chega no ponto do caramelo, eu tenho certeza que a minha frigideira está muito bem quente, né? Está muito quente. Então, vamos aguardar a caramelização acontecer. Enquanto isso, eu vou descascar o limão siciliano, tá? Na preparação nós vamos usar, mas sempre de olho na frigideira, porque o caramelo acontece de uma hora para outra, né? E se deixar passar, ele pode ficar amargo, tá? Deixa eu desligar aqui o de fora. Ó, já está acontecendo. Então, quando começa a caramelizar, eu posso até tirar a frigideira do fogo, que ele continua cozinhando, tá? Volto mais um pouco, tá? E vou cuidando. Agora eu baixei o fogo. Não posso deixar queimar. Se eu queimar, eu tenho que lavar a frigideira e iniciar o processo novamente, tá? Então eu vou deixar o limão para daqui a alguns segundos para cuidar bem desse ponto. Ó, chegou no ponto que eu queria, ponto do caramelo, tá? Tô com bastante azeite na frigideira também. Então vou jogar os camarões aqui. Para puxar uma caramelização, vou colocar um pouco de sal. Vou colocar as lulas. Os outros camarões. Mexendo sempre, né?
os mexilhões, sempre cuidando que eles são frutos do mar e, né, a gente às vezes não pede tanto sal, tá? Então a gente vai devagar no sal, não coloca muito, dá uma pitada de sal. Então vou mexendo com uma colher até acertar o ponto do camarão, que não vai passar de 3 minutos de cozimento, tá? 1 minuto, 1 minuto e meio de cada lado, tá? Se o camarão já é pré-cozido, ele precisa só ser aquecido, tá? Não tem necessidade de cozinhar mais, tá? E as luas também têm praticamente o mesmo ponto de cozimento do camarão. Elas são muito rápidas também, tá? Então, para que fique macio, precisa ser rápido, tá? Então, agora eu vou tirar essa preparação daqui e vou reservar ela para dar continuidade no meu molho, tá? Vou reservar essa preparação. O meu camarão já está no ponto, tá? O camarão já está no ponto. Então eu retiro os meus frutos do mar, reservo eles. O aroma aqui, gente, está sensacional. Para aqueles que gostam de frutos do mar, né? Ou para aqueles que podem comer frutos do mar também. Como eu já tinha óleo aqui na preparação, eu vou retirando dessa forma porque o óleo continua na frigideira, né? Ele vai reduzir, esse líquido vai secar agora e eu vou entrar com alho. Se precisar, eu coloco mais óleo, tá? Então agora eu vejo que vai necessitar mais óleo, eu coloco mais um pouquinho de azeite. Enquanto reduz, eu vou retirar então somente a parte amarela do limão, tá? Como eu vou usar suco do limão, eu tiro agora, porque depois que o limão estiver cortado, fica mais difícil de retirar essa pele, tá? Isso se chamam zestes, tá? Então, com um descascador de cenoura, de batatas, a gente consegue retirar somente a parte amarela, sem a parte branca, porque essa parte branca acaba amargando a nossa receita, tá? Então, eu já vou deixar o nosso limão cortado, que logo em breve eu vou utilizar. Aqui já reduziu, eu volto a ter aquela caramelização, tá? Vou deixar o suco voltar para a preparação. E nesse suco aqui tem a gordura já, né? Então, já está com aquela cor de caramelo mesmo, mais amarronzada, né? Vou colocar mais um pouco de azeite e deixar ela reduzir. Enquanto isso, eu vou cortar as zestes, então, do limão. Tá? Existe um aparelho que já tira as fatias quando tu passa. Já tira as fatias, tá? Então, como nós usamos o cortador de batata, eu vou cortar na faca, tá? Então, isso se chamam zestes de limão, tá? Nós vamos usar para dar aroma, perfume, sabor ao nosso prato. Se caso queira usar uma parte menor e uma para decorar, separa uma parte para decorar e corto uma parte mais fina para misturar a preparação. Então aqui eu já tenho o nosso líquido reduzido, eu vou entrar com o nosso alho.
E vou refogar o nosso óleo. Aqui dá pra gente manter o fogo baixo, tá? E dá pra não queimar o alho. O alho não pode queimar, principalmente para essas receitas mediterrâneas, né? Aqui nós estamos mais puxando para o Mediterrâneo da Itália, né? Tá, então o alho levemente refogado, sentiu que subiu o aroma, vamos colocar o vinho branco. Tá? Vamos deglaçar, colocar o líquido. Quase que limpa a frigideira, né? Deixamos esse vinho reduzir pela metade. Tá? Deixamos o álcool evaporar. Como o álcool ele é volátil, ele evapora primeiro, né? A primeira coisa que sai da preparação é o álcool. Então, reduzida a 50%, eu vou entrar com os tomates. Aqui eu deixo os tomates cozinhando um pouco. E o nosso molho está quase pronto. Enquanto cozinha os tomates em fogo baixo, eu vou para a preparação da nossa massa. Uma pimentinha a gosto. Aqui eu tenho azeitonas. Elas estão com caroço, tá, gente? Então, já pode comprar ela sem caroço. Aqui eu vou retirar o caroço dela. Agora eu só retiro facilmente apertando ela e retirando o miolo. Agora vamos voltar à nossa massa. Abrimos a massa na graduação de número, na máquina de número 1, tá? Percebam que a massa já mudou, não tem mais aquele aspecto rústico, tá? Então vou iniciar abrindo a parte mais aberta da máquina. Uma mesa bem firme. Passo uma vez. Eu repito o processo. E assim eu vou alisando a minha massa. Mexer o molho aqui. Os tomates eu não quero eles muito cozidos, tá? Então eu já vou desligar o fogo aqui. Desliguei o fogo do molho. Vou deixar ele em stand-by aqui e vou voltar para o nosso processo da massa. Passei 2 vezes. Dobro a massa. E uso na mesma graduação do início, com a massa dobrada. Passo mais uma vez. Esse processo de passar na máquina também
vai sovando a massa, né? E vai deixando ela cada vez mais lisa. E aí eu vou fechando. Eu vou alisando a nossa massa. No primeiro processo eu faço umas 3 vezes as dobras, tá? E depois que ela já está bem unida e bem sovada, eu vou diminuindo a graduação e passando ela uma vez em cada graduação. E aí eu começo a observar a espessura que eu vou querer usar a minha massa. Olha o rendimento que já deu essa massa, né? 200 gramas de farinha e 2 ovos. Tá? Então aqui estou na graduação número 3. Eu posso passar mais uma vez ou deixar ela mais grossinha. Então vou baixar mais uma aqui. Número 4. E vou passar pela última vez a massa. Passado, ó, ela não está grudando, porque nós acertamos o ponto da massa lá no início, né? Aqui não foi necessário, como eu estou utilizando a máquina, não foi necessário adicionar nada de líquido nela. Caso tivesse que colocar, talvez ela tivesse que descansar um pouco ali, tá? Então, nesse momento agora eu vou cortar do tamanho que eu quero que a minha massa fique, tá? Estou colocando aqui 2 palmos, mais ou menos. Esse vai ser o comprimento da minha massa. Aqui eu vou cortar o meio. Vou retirar as pontas dela. E vou mudar então. Caso eu não tenha uma máquina, eu posso cortar na faca, tá? Com a máquina facilita muito, que eu consigo ter um padrão no corte da massa.
Então, nossa água já está fervendo. Aqui nós estamos com a nossa massa caseira. Tá? Esse é um fettuccine. Caso não utilize a máquina, pode pegar com a massa aberta e cortar com a faca. Tá? Pode fazer corte com a faca ou enrolar a massa e cortar ela, depois tu desenrola. Então, é importante salgar a água da massa. Tá? Mas quanto sal eu devo botar? É mais uma pergunta. E a água precisa ser provada também. Né? Então a água precisa ser salgada como a água do mar. Né? Então tem que lembrar a água do mar. Lembrou a água do mar. Tá bom de sal. Então, passada a massa na máquina, agora nós vamos para o cozimento da nossa massa. Então, como ela é uma massa caseira, vamos colocando ela e soltando. Ela vai cozinhar muito rápido, em torno de 3 minutos, tá? Para essa massa. Como ela vai ainda voltar para a nossa panela, para o nosso molho, nós vamos terminar o cozimento dela no molho. A gente tira um pouco antes, 2 minutos e meio mais ou menos, tá? Pode ver, ó, a importância da água estar salgada e bem quente, né? E ter a quantidade certa da água. Ó, a massa fica bem soltinha, não grudou nada, ó. Já mudou de cor, ela já cozinhou, tá? Muito rápido, né? Por ser uma massa fina. Essa é uma das vantagens de se fazer a massa na hora, fazer uma massa caseira. Né? E essa especial, por ser natural, não ter nada de conservantes. Então, vou deixar ela cozinhando 1 minuto e vou escorrer essa água nessa outra panela. Pode usar um escorredor, pode usar uma peneira, tá? Pode usar um chinois. Como nós colocamos a massa numa temperatura mais baixa, a água parou de ferver. Então nós vamos esperar que a água volte a ferver. Vamos esperar mais 1 minuto. Mas esse tempo pode ser contado naqueles 3 minutos que eu falei. Tá? A massa continua cozinhando. Tá? E aí, como os italianos gostam da massa mais al dente, mais firme, nós podemos deixá-la mais al dente ou deixá-la cozinhar um pouco mais. Isso vai muito do gosto de quem está preparando e para quem você está preparando. Então, como ela vai voltar para o preparo, para o nosso molho, eu já vou escorrer essa massa. Para os italianos também é um pecado jogar a massa da água fora, né? Então, essa água, ela pode ser útil na preparação do molho, tá, gente? Então, ela está aqui escorrida. Eu mantenho a água quente ali, porque se me faltar molho na minha preparação, se me falta, eu posso usar um pouco dessa água. Ela já está quente, já tem sal e já tem amido na preparação. Então, facilita, né, os processos. E ela vai ajudar a dar ponto na minha massa, no meu molho, em função do amido que já tem na água também. Tá bom? Então aqui eu volto a aquecer o meu molho de tomate. E aí eu vou finalizar colocando raspas de limão, tá? Aquela que eu cortei mais miúda,
Vou voltar com os frutos do mar. Volto eles para a minha preparação. Mexo a preparação. Deixo agora ferver um pouco. Que é necessário esquentar novamente, né? Então tem que cuidar para não deixar muito tempo parada essa massa, porque ela pode grudar, tá? Então, ó, esse cuidado é importante, não deixar ela muito tempo parada, ficar mexendo ela para que ela não grude, até o ponto de ela entrar na preparação, tá? Então vou entrar com as ervas frescas. Se eu quero fazer uma decoração, eu posso separar os camarões mais bonitos, por exemplo, um anel de lula, alguns mexilhões, tá? Vou separar o camarão com cola. Separo aqui que eles não estão misturados, né, na massa. Misturo bem. Aqui tem um aroma do alho, das ervas, do vinho, do tomate, tá? Vou entrar com a minha massa. Não vou colocar toda de uma vez. Mexendo. Eu vou misturando a massa ao molho. Nesse momento eu coloco um pouco do suco do limão. Trazer uma acidez para o prato. Finalizo com mais um pouco de azeite. Vai azeite mesmo, gente. E está pronto a nossa massa com frutos do mar, à moda do Mediterrâneo. Então agora eu vou fazer o empratamento dela. Está bem misturada. Se achar que falta um pouco de líquido, tá? Pode pegar colocando um pouco da água do cozimento, sem problema nenhum. Vai colocando aos poucos, mistura bem. Tá. Nosso preparo está pronto. Vou colocar para o lado para finalizar o nosso prato. Que nós separamos
para finalização. Algumas zestes de limão por cima. As azeitonas pretas. Mais um toque de ervas. Finalizamos com mais um toque de azeite de oliva. E está pronto o nosso prato de massa à moda do Mediterrâneo.